Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Papo Humano. Eu aqui, Cintia Almeida, estou com a minha amiga e terapeuta Chan, Alexandra, e hoje a gente veio trazer mais um tema para vocês, para a gente refletir um pouquinho e conversar sobre isso, né? Só que hoje a gente vai começar de uma forma um pouquinho diferente, porque a Chan vai trazer uma historinha para a gente depois começar a desenvolver esse tema e tentar desenrolar um pouquinho mais esse tema e clarear um pouquinho, né? Sobre o que a gente vai falar, né, Chan? Isso aí. Olá para todos. Então, você já ouviu falar no termo narcisismo? Então, eu vou contar a história de onde vem esse termo narcisismo. Ele tem origem na mitologia grega, especificamente na história de Narciso, um jovem de extrema beleza que, de acordo com a lenda, caiu perdidamente apaixonado por sua própria imagem refletida na água. A história de Narciso é mais conhecida através das narrativas dos poetas gregos antigos. Na história dele, ele é frequentemente descrito como alguém que era tão absorvido pela sua própria beleza e imagem que se apaixonou pela imagem dele refletida. E incapaz de desviar o olhar do espelho d'água, ele foi consumido por esse amor impossível e Narciso acabou se afogando na tentativa de alcançar a sua própria imagem. Então, a gente hoje veio trazer esse tema sobre narcisismo, né, que tá bastante comentado hoje em dia, né, mas a gente queria também trazer uma diferença para mostrar para vocês que tem níveis, né, esse narcisismo, essa pessoa narcisista, e que há uma grande diferença sobre o ego e o narcisismo. Porque o ego é uma coisa positiva, né? Faz parte da nossa individualidade, é como nós somos, né? São as nossas personalidade, a nossa personalidade, tudo que é nosso, genuíno. E quando a gente fala em narcisismo, já é uma pessoa que não pensa também nos outros, né? Ela quer tudo para si, ela ela só vê um benefício próprio, né? Ela gosta das pessoas que lhe beneficiam. Se você não faz o que ela gosta, você já não tem o valor, ela já tenta, né, te deixar um pouquinho de lado. E a gente estudando sobre isso, até discutindo um pouquinho antes da gente entrar no vídeo, veio uma questão que todo mundo se pega, né? Quem nunca se colocou nessa posição, né, Chan? Nossa, me fale. Quem nunca? Porque é assim, né? Quando você sai daquele lugar de que virou moda um pouquinho, né? Narcisismo, né? Ai, mãe narcísica, não sei o quê. Então teve aí um boom. E aí é como se todo mundo que tivesse, se fosse narcisista, é doente, né? Tem esse transtorno de comportamento, é um transtorno de personalidade, né? Mas não é por esse lado que a gente quer ir. Porque essa pessoa que teve o transtorno de personalidade, que pela psiquiatria ela realmente constatado que ela tem lá 5 itens daquela lista que eles fazem para saber se a pessoa se encaixa, então, aí ela vai ter esse transtorno, né? Vai ter que tratar com a psiquiatria, com remédios, com o que for que tiver que tratar. O que a gente está querendo trazer aqui é esse lugar egóico, né? Esse lugar egoísta que muitas vezes a gente se coloca querendo prevalecer o que me faz melhor, né? O que é bom para mim, sem ter a empatia do outro, né? Então, o que o narcisista faz? É tudo primeiro para ele. Ele quer o palco, ele quer os aplausos, ele quer ter sempre razão, ele quer sempre aparecer nos locais, né? E todo mundo vê-lo, e todo mundo achar bonito, né? Ele está querendo sempre esse lugar de evidência. E às vezes a gente faz isso em pequenos lugares, né? A gente faz isso com o marido, a gente faz isso com o namorado, né? Nós, como chefe, às vezes queremos esse lugar com os seus funcionários, né?
com amigos, a gente quer fazer isso. Em várias situações, a gente quer prevalecer, né, essa parte nossa que está precisando de aplausos, que está precisando que seja reafirmada, porque é óbvio que a baixa estima existe, né? Então, se eu estou precisando de uma validação externa o tempo inteiro, é porque eu não acho em mim essa validação, né? Então, o ser narcisista, ele vai sim ter uma baixa autoestima, apesar de parecer que ele é mega resolvido, né? E no fundo, não é. É um movimento que ele faz para se autoafirmar e falar, não, eu sou bom mesmo, não, eu gosto mesmo disso, não, todo mundo mesmo gostou de mim, porque eu fui muito interessante, porque o meu assunto foi super importante. Então, ele quer esses aplausos, ele quer estar em evidência para ele mesmo reafirmar interiormente que ele está nesse lugar, né? Só que a questão, né, Cíntia, é que quando a gente faz isso no nosso dia a dia, sem perceber o quanto a gente está invadindo o outro, né? O quanto a gente está, de alguma forma, querendo manipular esse outro em função de algo bom para mim, né? Eu vou fazendo isso cada vez mais. Dá certo uma vez, dá certo duas, dá certo três, e aí é que começa a surgir os maiores problemas, né? Porque a pessoa que está cedendo para esse seu momento egoísta, para esse seu momento de vaidade, né? Ela vai também cansar. Ela também vai querer ser ela mesma, porque cansa a gente toda vez fazer o que o outro quer e como o outro gosta. Porque uma vez, duas, ok, mas toda vez você vai querer se manifestar. E aí vem o conflito. E aí, quem é o narcisista, quem fica nesse ego, ele vai falar, mas você sempre fez, como assim você não vai fazer? Aí o outro, não, mas eu sempre fiz porque eu queria te agradar, porque eu não queria brigar, mas não significa que tá bom, percebe? Aí começam os atritos, né, Cíntia? Aí começa os bololô que vão dando na vida da gente, né? E uma coisa interessante de frisar também é que uma vez ou outra, né, você ter esse tipo de atitude é até normal, né, porque às vezes numa relação é comum, né, às vezes você quer uma coisa, o outro quer outra, você dá um jeitinho, tenta convencê-lo e ele acaba cedendo, né, ou você cedendo para que seja de acordo com o que você quer ou com o que o outro queira. Isso é completamente normal, né? Numa relação que seja em qualquer lugar, trabalho, família, né? Relacionamento. O problema é quando você começa a perceber esse tipo de atitude dessa pessoa com frequência, né? Diariamente. A pessoa começa a ser aquela pessoa que é manipuladora, que é egoísta, né? Que às vezes para um fala uma coisa, para outro fala outra, mas para que todo mundo veja nela como ela é boazinha, né? Às vezes até se coloca numa posição de vítima, né? Porque daí é o orgulho que fala, né? Muito alto, como não fazem aquilo que ela quer, ela já se posiciona como vítima, né? Como sendo a coitada. O mundo está errado. Ela não tem a capacidade de ver que não é porque ela pensa uma coisa, ela tem uma ideia, ela pensa de um jeito que os outros precisam acreditar nisso ou fazer aquilo que ela quer, né? A gente precisa e deve sim respeitar, mas a gente não pode fazer, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia, quer numa empresa, por exemplo, tem um projeto e tem gente que tenta, né, manipular todo mundo para que o projeto dele seja aceito. Isso é uma forma muito grande de narcisismo, né? Porque não aceita nem que os outros tenham também as suas próprias ideias. Tentam manipular de um jeito que só o projeto dele é importante, né? Só aquilo que ele faz é o importante. E isso é o orgulho, né? O orgulho que a gente chama, né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Quando a gente usa o nosso orgulho para uma coisa boa, isso nos motiva, né? Isso nos impulsiona. Mas esse tipo de orgulho acaba fazendo com que as pessoas se afastem de você, né? Porque a única maneira de você conseguir mudar essa situação é se afastando, porque a pessoa que é narcisista, ela só muda
no sentido de enxergar isso quando parte dela, né? Quando ela tem esse ganho de consciência, porque não adianta, não só para o narcisismo, né? Como para tudo, se a gente ficar só falando e a pessoa não enxergar isso, não tiver essa consciência, ela não vai fazer essa transformação, né? Então, às vezes, por mais doloroso que seja, por exemplo, às vezes até em família, mas a melhor coisa a se fazer é se afastar, né? Quantas vezes a gente não ouve isso? Nossa, a gente brigava tanto, mas depois que eu me mudei, depois que eu me afastei um pouco, a relação melhorou. Por causa disso, né? Porque você não está naquele dia a dia passando por essas situações de manipulação mesmo, né? Que às vezes a gente se sente até um pouco ameaçado, porque a pessoa faz esse jogo, né? E se coloca como vítima. Então, quem não percebeu isso, quem não se conhece o suficiente, acaba cedendo, né, a esses caprichos. Sim, sim. Eu gostei muito que você trouxe o orgulho, né? Porque esse orgulho mal usado que é muito costumeiro, e aí vai muito para esses momentos narcisistas, né? Momentos narcisistas, né? Que a gente vai para o orgulho. Então, eu estou no caixa do supermercado e a moça não resolve o meu problema, a pessoa está ali fazendo outro serviço, não me dá a atenção que eu acho que tem que ser dada a mim, porque eu sou cliente, porque eu sou muito importante. E aí eu começo a discutir com a caixa, tipo, que absurdo, que tipo de serviço é esse? Então, assim, eu estou me achando tão especial, eu estou me achando tão importante, que como assim alguém não para tudo que está fazendo para me atender, para satisfazer o que eu preciso naquele momento? Percebe que ela podia estar resolvendo alguma coisa muito importante, ela podia estar sendo próximo da troca de turno dela, que ela tem que fechar a caixa, ela tem um filho na escola que espera e ela tem que sair correndo no horário. Muitas coisas podem estar movendo aquela pessoa a não ter dado a atenção que era do cargo dela, naquela função dela, mas naquele momento. Mas o outro, né, pode esperar um pouco. Às vezes a gente se irrita, né, nesse lugar aí de eu sou especial e eu tenho que ter atenção, mas a gente não tem essa empatia, que é o que nós estamos falando, né? Nós podemos ter esses momentos narcisistas, porque isso não houve empatia, não houve pensar no outro. Eu só estou pensando em mim naquele momento. Eu estou com pressa, eu estou cansado da minha compra, porque eu estou pagando caro nesse supermercado e eu quero um lugar, uma atenção tal, percebe? Eu estou pensando em mim. E cadê a empatia? E o além só te cortando um pouquinho, mas para complementar, além do pensar em mim, é o pensar do meu jeito, né? Do jeito que você acha que o caixa deveria te tratar. Exato. E nem sempre é o jeito correto. Às vezes ele até está te tratando bem, mas não daquele jeito que você acha merecedor, né? Que você... Porque é isso, né? Essa vaidade. A gente tem que entender, uma pessoa que tem essa vaidade, de onde ela vai, ela tem que ser bem atendida. A gente também vê isso muito em restaurante, Cíntia, bastante. Sim, né? A pessoa, quando vai pedir, tipo assim, como está demorando para me atender? Vai logo, como eu cheguei, sentei, e o moço ainda não trouxe o cardápio para mim. Agora tem QR Code, né? QR Code, mas assim, né? Mas né, nas antigas, né? Como assim não trouxe o cardápio para mim ainda? Aí escolheu, olha para o garçom tem que sair correndo para atendê-lo. E se o garçom não for simpático, se o garçom não entender direito, se não vier comida rápido, tudo, percebe? Em prol do que me interessa, do meu e do meu interesse, do que vai me satisfazer. Então, assim, esse lugar narcisista de não perceber o interesse de todos, né? O lugar, a função e a potência. A gente sempre volta nesse lugar, né? Qual é o lugar seu? Ali você é o cliente, né? Você vai pagar, é uma troca de serviço. Então, se você pediu, a comida veio, estava boa, você paga, é o valor. Existe essa troca desse valor. E está tudo certo. Você não gostou da comida, não achou que era tudo maravilhoso, só você não voltar. Agora, quando eu fico nesse lugar de quero falar com o seu gerente, nossa, você foi muito mal educado,
que absurdo de conta, a comida não valeu a pena, percebe? Sabe com quem está falando, né? Nossa, sabe com quem você está falando? É a pura vaidade, gente, é o puro orgulho narcísico ali numa função. Então, por isso que a gente trouxe aí nesse começo, né? Quem nunca, em algum momento, de diversas maneiras, não se colocou numa situação assim? E é lógico que daí a gente vai para as coisas que vão, como a Cíntia trouxe, numa família, né? Numa relação profissional. Porque se eu me vitimizo, é uma coisa. E quando eu me sinto injustiçado? Porque isso também mexe nesse narcisismo, né? Nesse orgulho. Eu estou sempre achando que eu fui injustiçado, que as coisas não deram certo, que o que ele falou não foi, que do meu jeito, do jeito que eu pensei, que é o jeito que vai dar certo. Aí não fizeram como eu queria, tá vendo? Eu falei. Então, como eu acho que tinha que ser daquele jeito, eu vou tentar ir lá tirar satisfação, eu vou tentar ir lá e impor o que eu quero, impor a forma que eu penso, como eu vejo a situação, e aí eu vou dar o meu jeitinho. E se não for no jeitinho agradável, eu vou realmente impor, né? Eu vou realmente usar a hierarquia, né? Dependendo do lugar que você está, eu posso usar essa hierarquia para impor o que eu quero e como eu acho que é justo. E aí saiu de novo da balança do equilíbrio, né? Porque o bom, o belo e o justo é quando existe para todos, né? O equilíbrio. Não é só para mim, não é só o que eu penso e como eu quero e como eu sinto, que tem que ser a vida, o mundo, as coisas, as pessoas, né? Porque o bom, belo e o justo, para mim, pode não ser o para você, né? E a gente tem que ter esse discernimento de saber aceitar o que que o outro pensa, o que que o outro quer, como é que o outro age, né? Porque o que é bom para mim pode não ser para você. E como você trouxe, o importante é que seja bom para o todo, né? A gente tem que sair um pouco dessa imagem que a gente tem de ser tão especial assim, né? Que é muito comum, infelizmente, né? A gente ouvir essa frase, mas sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? Gente, é uma pessoa que faz parte desse planeta nesse momento, como todo mundo, né? Então a gente precisa descer um pouquinho desse pedestal, né? Que muitas pessoas se põem, né? Se impõem como, principalmente os narcisistas. E outra coisa, eles alegam esse tipo de atitude dizendo que é o amor, né? Muitas vezes fica nesse controle, nessa superproteção, alegando que é pelo amor. Mas esse tipo de sentimento e atitude não é de amor, e sim de posse, né, de apego, que tem muita Exploração. diferença. Mas você falar, faço isso porque eu te amo, é uma coisa. Eu faço isso porque é o apego, né? Porque quando você realmente ama a pessoa, você respeita, por mais em desacordo que você esteja com a ideia dele, com a atitude, né? Agora, quando você fica ali tentando de várias maneiras, né, por detrás, ali tentando convencê-lo, manipulá-lo, isso é apego, né? Eu gosto desde que você faça do jeito que eu quero, né? E isso não é amor, né? Amor é livre, né? A gente não tenta impor as nossas vontades para os outros, né? Respeitar Não... como o outro é, né? Isso é Exatamente, amor, de né? verdade, né? Porque a gente ainda está aprendendo a amar também, Sim, porque tem sim, isso, né? estamos engatinhando ainda, mas A gente quer amar, mas desde que seja do nosso jeito, desde que sirva, é, nos preencha, né? é, Se a gente não sabe nem dar amor a nós mesmos, quem dera entender o que é de verdade amar o outro exatamente como ele é. Eu também acho importante a gente falar aqui, Cíntia, para a gente, né, ir caminhando para o final, né? Assim, quando você tem um relacionamento, né, narcísico, né, você tem sempre uma escolha. Dói tudo, mas você tem a escolha de sair daquele relacionamento. Assim como quando você percebe que você está entrando nesses lugares de ter atitudes narcisistas, né, como a gente comentou aqui, você também, através do seu autoconhecimento, você também pode ir saindo desse lugar. Porque tudo é consciência.
A partir do momento que você entendeu que a pessoa funciona daquele jeito, a partir do momento que você entendeu que você está funcionando assim, que você está dando tanta vazão para o seu orgulho, para a sua vaidade, para os seus desejos, o porquê, né? E aí você vai de encontro a solucionar isso, né? Agora, e quando a gente tem os casos que temos mãe ou pai, né, que são narcisistas com os filhos, percebe? Que isso é algo que está ali na primeira base da infância, que vai ter um impacto muito grande na vida dessa criança, né? De como ela vai se tornar esse adulto, como ela vai receber, né? Esse trauma, né? Como ela vai receber esse processo abusivo, porque vai se tornando abusivo, né? Que o controle, a manipulação vai tornando cada vez mais abusivo, porque tira o ser da sua essência, da sua naturalidade, da sua pureza, da sua verdade. O filho tem que se transformar naquilo que essa pessoa narcísica acha que tem que ser. Então, ele vai sair totalmente da individualidade. Então, são dores, são traumas profundos que vai requerer um trabalho maior, uma demanda de amor maior, porque não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de ser pai. E você vira adulto e você continua brigando com aquele pai ou com aquela mãe, você continua querendo mudar porque você não aceita que eles têm um comportamento, né, narcísico, que infelizmente é um comportamento em que quer destruir o outro, né? E enquanto você não aceita que você tem aquela personagem narcísica na sua vida, você não consegue soltar para você cuidar de você. Porque você tem que cuidar de você. Você já está adulto, a tua vida segue, você precisa fazer a sua vida, você precisa ter a sua família. Como que você vai cuidar dos seus filhos? Como que você vai ser com o seu marido? Com essa base que foi forte na sua mente, nas suas emoções, né, que te compõe no comportamento. Você vai querer replicar, por mais que você condene dentro de você, né, Cíntia? Por mais que a pessoa fale, eu nunca vou fazer o que a minha mãe fez comigo, eu nunca vou fazer o que o meu pai fazia comigo, mas a gente cria mecanismos, né, que vão, tudo que a gente quer abafar, ele acaba querendo vir à tona para a gente poder ressignificar. Então, você vai se ver repetindo algumas coisas da sua mãe ou do seu pai que vai doer muito, porque você sabe que doía em você e você está replicando no seu filho, na sua filha. Então, esse é um lugar que você precisa parar para olhar e buscar ajuda, sim, né? Porque esse é o momento de você se priorizar. Ir em busca de sanar, né? De amenizar essa dor e buscar o seu auto-amor. Porque quando a gente não aceita, Cíntia, quando a gente não quer ver a realidade, a gente fica fazendo uma força para querer ser vista, uma força para querer ser ouvida, uma força. Então fica brigando. Você vai para o estado de sobrevivência. Eu tenho que sobreviver nessa casa. Ou você vira o total marionete, saindo totalmente da sua essência, e vai cair numa depressão, vai ter problemas sérios ali, porque você está saindo fora do que é a sua verdade, né? Ou você vai para uma raiva. Uma raiva. Os dois opostos, né? Não, sai totalmente do equilíbrio. Né? Qualquer um dos dois está fora da sua essência. Fora, e a raiva, você vai querer sobreviver. Aí é onde você vai para um vício. Você pode ir para vício de sexo, você pode ir para vício de drogas, você pode ir para vício de bebidas, né? Tudo para quê? Para querer sanar aquela dor que você não está querendo olhar, aceitar, ressignificar em você. Aí você cria outro problema, porque está difícil de você encarar que eu preciso olhar para esse lado que foi muito dolorido e que ainda é, mas que pode, né, se transformar, pode fazer um movimento, né? Só mais uma outra coisa que eu acho importante de trazer também é que uma vez que a gente perceba, né, por exemplo, que veio de uma família de pais narcisistas e você se perceba repetindo ou quase que repetindo e reconheça isso, é o não se condenar, né? Não se culpar por isso, porque daí fica, é mais uma dor que você precisa tratar.
Então, assim, teve aquela percepção, vai procurar uma ajuda, né, uma terapia, e tudo bem, né? Começa a tratar a partir dali. Não sinta essa culpa que a gente muitas vezes, quando se percebe fazendo alguma coisa errada, tem uma atitude errada, a gente fica, né, com essa mania da gente mesmo querer, né, ficar ali, e isso piora ainda mais essa situação, né? Então, assim, reconheceu e se perdoar nesse sentido, de não ficar se julgando, né? Porque todo mundo tem seus defeitos, a gente está aqui para isso, né? Para aprender com a evolução do dia a dia, né? Com o nosso aprendizado do dia a dia. Mas percebeu isso, entenda, abrace isso e procure um tratamento no sentido de se conhecer cada vez mais, né? Porque aí você se percebendo, você volta a recuperar a sua essência, né? Que foi perdida lá atrás para recomeçar, por exemplo, com uma família de uma forma diferente da qual você veio, né? Foi criado, do jeito que você foi educado, né? Perfeito. É isso aí. Bom, espero que esse vídeo possa ter te ajudado a elucidar um pouco sobre essa história do narcisismo, né? De ser narcísico, ou de estar sofrendo o narcisismo de outra pessoa, né? Que você possa ir dar uma elaborada e perceber que sempre há escolhas, sempre há maneiras para você sair desse lugar. Você não tem que ficar nesse modo sobrevivência o tempo inteiro. Não, você tem que viver, e viver bem e feliz. E para isso, muitas vezes a gente tem que se afastar, como a Cíntia trouxe, dessas pessoas que são doentias para a gente, né? Nos colocam num lugar doente. Tá? Então, muito obrigada. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, aproveita, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para receber os nossos vídeos. Semanalmente a gente tem vídeo novo. E se você puder deixar um comentário sobre a sua elaboração, o que você achou do vídeo, a gente vai adorar saber. Obrigada, Cíntia. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau.